Você já sentiu que em alguns momentos assim da sua vida parece que Deus não estava te ouvindo, parece que Deus estava distante, parece que Deus se esqueceu de você? Este é o tema do nosso devocional, da nossa oração da manhã, desta manhã. Que a graça e a paz do nosso Deus esteja com cada um de vocês, que Deus abençoe, que vocês tenham um dia abençoado. Gente, eu sei que o tema, eu já falei desse tema aqui, porque em outro salmo o salmista reclamou da mesma coisa, passou pelo mesmo problema. E hoje a gente chega ao Salmo 13, e o tema é mais uma vez esse. Então vamos lá. Salmo 13. Até quando, Senhor, tu te esquecerás de mim para sempre? Até quando esconderás o rosto de mim? Até quando relutarei dia após dia com tristeza em meu coração? Até quando o meu inimigo se exaltará sobre mim? Atenta para mim, ó Senhor meu Deus, e responde-me. Ilumina os meus olhos para que eu não durma o sono da morte, para que o meu inimigo não diga, prevaleci contra ele, e meus adversários não se alegrem com a minha derrota. Mas eu confio na tua misericórdia, meu coração se alegra na tua salvação. Cantarei ao Senhor, porque ele me tem feito muito bem. Ok, algumas coisas que são interessantes aqui, e eu vou acabar falando um pouco de uma maneira meio semelhante em relação àquilo que eu já falei, porque o tema é o mesmo. Essa questão, essa sensação que às vezes a gente tem de que parece que Deus não está nos ouvindo. E no caso aqui do salmista, é por conta do fato de que os ímpios estavam prevalecendo contra ele. E ele orava, orava, orava e nada acontecia. Então ele tinha essa sensação, uma falsa, obviamente, sensação de parece que Deus não estava o ouvindo, de que Deus não estava trazendo socorro para o salmista. E a situação do salmista era tão ruim que ele dizia que dia a dia ele sentia tristeza. Em todo momento ele estava angustiado. Ou seja, o que a gente tem para dizer aqui, em primeiro lugar, é que muitas vezes você pode passar por essa tentação, a tentação de achar que Deus não está te ouvindo, mas é só tentação, porque isso não é real, isso não existe. Deus longe de nós, Deus não ouvindo o seu povo, isso não existe. Isso é só uma tentação e eu já havia falado sobre isso com vocês aqui nas outras orações, nossos outros devocionais. E essa tentação a gente passa. Outra coisa que nós podemos passar também é isso aqui, ó. Dia a dia ele estava sofrendo. Ele sofria, ou seja, não era um sofrimento momentâneo, já era um sofrimento que já se arrastava ali. E aqui a gente não tem nenhuma evidência de que ele estava passando por tudo isso por estar em pecado. Então, ou seja, mesmo cristãos genuínos, eles podem passar períodos de tristeza profunda. Eu falo para vocês isso com garantia, viu? Com experiência, como alguém que já passou por isso aqui. Eu não estava em pecado. E mesmo assim, sabe, de alguma maneira Deus estava permitindo ali as minhas derrotas, que os meus inimigos prevalecessem contra mim. Isso faz parte da vida cristã. E hoje eu olho para trás e vejo que Deus estava cuidando de mim. Mas a gente pode passar por esses momentos. Talvez você esteja passando por um momento desse. E o que a gente tem que lembrar é que aqui o salmista venceu isso como? Como? Fé. Veja o que ele diz, o verso 5. Mas eu confio na tua misericórdia. Depois de descrever tudo aquilo, a sensação que ele tinha, parece que Deus não me ouve. Meus inimigos parecem estar prevalecendo. Mas, isso é fenomenal. Você, ainda que você esteja passando um momento de dificuldade, de angústia profunda, em que parece que a sensação que você tem parece que Deus não está me ouvindo, é terminar assim, ó, com fé. É isso que ele faz, ó. Mas eu confio na tua graça, na tua misericórdia, na tua salvação. É isso que você precisa. Mesmo quando você estiver em momentos de dificuldade, e você vai passar por eles, que você termine o seu dia assim como Davi está terminando o Salmo. Apesar de tudo isso que eu estou sentindo aqui, parece que Deus não está me ouvindo, parece que Deus se esqueceu de mim, eu confio. Sempre a fé. O quanto que a fé é uma bomba. A fé é poderosa. Meus irmãos, a fé é algo poderoso. Tenha fé, creia, confie. Não importa o que você esteja passando. Ainda que seja um momento de profunda dificuldade que já se arrasta, termine com fé. Termine falando como Davi. Mas eu confio no Senhor. E ele diz assim também no verso 6. Cantarei ao Senhor porque Ele tem me feito muito bem. Gente, eu aqui, ao longo aí de 20 anos como cristão, eu sei exatamente o que Davi está dizendo. Assim, você passar por um momento de dificuldade, mas você se lembra da bondade de Deus, de tudo aquilo que Deus já fez por você.
Então, eu, por exemplo, hoje, mais de 20 anos aí na minha caminhada com Cristo, quando eu olho para trás, quando eu estou passando um momento de dificuldade, muito terrível, eu olho para trás, eu vejo tudo que Deus fez e está fazendo na minha vida. Eu tenho muito claro, assim, essa percepção de tudo que Deus já fez por mim. Então, isso é uma força para a nossa fé. É absurdo, é absurdo. Eu hoje, quando eu passo pelos meus momentos de dificuldade, eu sempre passo, estou sempre passando, sempre muda os desafios. E assim, circunstâncias de angústia profunda, continuam passando. A vida é assim. É impressionante como eu passo hoje por esses momentos de uma maneira muito diferente de como eu passava lá atrás. Hoje eu já passo assim, sentindo o que Davi está sentindo aqui, ó. O Senhor tem me feito muito bem. Então eu me lembro da vez que meu filho, a gente não tinha nem fralda para comprar e Deus, de uma maneira sobrenatural, proveu. Eu me lembro de todos aqueles 5, 6 anos que eu passei aqui na nossa igreja. Assim, foi terrível. Mas eu olho e vejo tudo que Deus trabalhou na minha vida, que naqueles 5 anos que até necessidade eu passei, sabe, financeira mesmo, mas Deus estava no controle. Então, quando eu passo por uma situação de dificuldade hoje, eu olho para tudo isso. Eu falo, como Deus tem me feito bem. E como que isso me fortalece para a dificuldade de hoje. Dá uma olhadinha para trás. Vamos imaginar que você não tenha 20 anos de crente como eu. Então, você pode ter se convertido ontem, não tem problema. Você pode dizer como Davi, eu estou passando um perrengue, mas como o Senhor tem me feito bem. Você foi salvo, você ia para o inferno. Ainda que você não tenha toda uma jornada ainda com Cristo, toda uma caminhada, como por exemplo eu tenho, Davi teve, você ainda pode falar como Davi, ele tem me feito muito bem. Sabe por quê? Porque você tinha que morrer e está no inferno. E Deus te salvou. Deus teve misericórdia de você, cristão. Portanto, ainda que você se converteu ontem, você pode dizer como Davi, o Senhor me tem feito tanto bem. Por isso, não importa quão profunda seja a sua dificuldade e angústia. Como que você sai dela? Fé. Mas eu confio no Senhor. Depois de relatar tudo, verso 5, mas eu confio na tua misericórdia. Fé. Fé. Percepção da bondade de Deus na sua vida. Primeiro, fé. Segundo, essa percepção da bondade de Deus ao longo da sua caminhada. É assim que você vai sair de um momento de dificuldade. Se você está passando por ele hoje, é assim que você vai sair. Amanhã você vai passar, eu não quero ser profeta do caos, mas é a vida. E eu também vou. E Deus vai nos dar graça e nós vamos vencer, vamos sair triunfantes seguindo isso aqui. Fé. Fé e reconhecimento da bondade de Deus nas nossas vidas. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, te agradecemos por mais um dia. Bendizemos ao Senhor por tudo o que o Senhor tem feito, porque o Senhor tem nos feito muito bem. Pai, eu quero orar te agradecendo por isso, porque a sua mão é conosco, o seu cuidado é sobre nós, o Senhor nunca nos desampara. O Senhor habita no alto e sublime trono, mas também habita com o contrito e quebrantado de coração, com aquele que se arrepende de seus pecados e faz do Senhor o seu refúgio. Pai, eu oro por aqueles que estão hoje, agora, angustiados por algum problema, algum desafio. Aqueles que estejam passando por tudo isso por conta de estar em pecado, leva-os ao arrependimento genuíno. Pai, e ainda que aqueles que não estejam vivendo isso por conta de estar em pecado, mas sim porque o Senhor está os quebrantando, ó Deus, então quebrante-os, fortalece-os. Mas, Pai, ouve a oração de cada uma dessas pessoas que estão estão orando ao Senhor hoje. Tem misericórdia de cada uma delas, perdoe os seus pecados e ser um refúgio, ser torre forte na vida de cada uma dessas pessoas e que elas possam terminar como Davi. Mas eu confio no Senhor. Ainda que estejam vivendo uma situação de angústia profunda, que elas possam terminar o dia dizendo: Senhor, eu confio em Ti, eu tenho visto a Tua bondade e eu sei que o Senhor há de me dar a vitória na hora certa. Pai, é isso que nós oramos, porque nós cremos em Ti, nós confiamos no Senhor. A Sua mão é sobre nós. Traz alívio, paz e força a cada um dos meus ouvintes. Pai, faz um milagre sobrenatural, ouve a oração daqueles que precisam de um milagre, porque o Senhor é compassivo e misericordioso para com aqueles que se arrependem e creem no Senhor. Em nome de Jesus. Amém, meus queridos? Que Deus fortaleça você hoje. Amém? Te espero aqui amanhã, se Deus quiser. Deus abençoe. Até amanhã.